Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, devem prestar informações no Senado sobre suspensão do uso de radares móveis. O assunto tem gerado muitos debates entre especialistas na área. Sobre o tema, nós vamos conversar agora com o engenheiro civil, professor de infraestrutura de transportes na Unicinos e na Universidade Integrada de Erechim, professor Fabiano da Silva Jorge. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a você, aos telespectadores que estão nos assistindo. Bom, vamos começar primeiro entendendo, né? Segundo o governo, a medida de suspender os radares móveis das federais quer impedir que o motorista seja multado sem uma reavaliação dos procedimentos de fiscalização. Como o senhor analisa essa questão? E aqui eu já vou deixar uma pergunta anterior, deveria ter feito antes, mas para ficar claro, a gente está falando dos radares móveis, né? Ou a gente também está falando sobre os radares fixos, pardais, como o pessoal costuma chamar, enfim, nas rodovias federais. Certo. Bem, quanto à suspensão, eu avalio que acho que foi uma iniciativa errônea, visto que se deve ser feita uma reavaliação, ela já poderia ter sido feita desde o início do ano, por exemplo, e nós chegaríamos num tempo hábil, tendo a certeza se realmente os procedimentos utilizados até o presente momento estão adequados ou não para o uso dos radares. Né? Então, simplesmente suspender, a gente cria indícios, né, de que será que existe realmente alguns erros quanto a procedimentos de instalações, implantações de radares. Né? Então, isso criou gerou uma polêmica, gerou uma instabilidade, né, aos condutores, usuários e também politicamente se falando. Deveria né? ter sido feita a avaliação primeiro, um estudo melhor para se tomar uma decisão. Até porque o próprio órgão que instala, né, que faz os procedimentos é o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Existem procedimentos, então são feitos estudos técnicos para ver a viabilidade nos trechos que são estudados, se há necessidade ou não. Então, pressupõe-se que existe um estudo técnico que viabiliza a implantação desses radares. Quanto aos radares, né, então, nós temos 4 tipos. São fixo, estático, móvel e portátil. Num primeiro momento, entendeu-se que os fixos também seriam suspensos, né? Então, o radar fixo é aquele que fica num local definido, né? Que a gente já sabe aonde ele está instalado num poste. Tem uma comunicação anterior, uma placa informando que há uma fiscalização eletrônica. Sim, uma sinalização, claro. Então, esse aí não está dentro dessa suspensão. Eles continuam ativos, inclusive o DENIT já instalou novos radares pós a medida do nosso presidente. Temos os radares estáticos, que são aqueles que eles podem ser instalados na viatura ou em tripés, que tem nas rodovias, eventualmente. O móvel, que eles são acoplados na viatura da polícia e o veículo pode estar em movimento. E aí é uma possibilidade, esse aí faz parte da suspensão. E o portátil, que é o mais comum, que é aquele tipo pistola, né? Que parece um secador de cabelo. Secador, exatamente. Então são esses 3 tipos de radares que estão suspensos pela medida do presidente Bolsonaro. Bom, e até então, porque gerou muita dúvida, os motoristas realmente não sabem, às vezes, se é estadual, se é federal, a rodovia, e que tipo de radar. Então, alguns ainda esses estão funcionando, esses que estão fixos, porque as pessoas podem passar pelo local e dizer, não, aqui é BR, esse radar não está funcionando. Exatamente. Né? Isso gera uma dúvida e vai gerar um transtorno. O bom vamos deixar claro para todo mundo que está nos assistindo, é respeitar as leis de trânsito. Não é porque está desligado ou porque está ligado que a gente pode fazer o que quiser nas rodovias, tá? Agora vamos também entender porque a fiscalização é uma coisa que deve ser clara, limpa e transparente para todos, né? Exatamente. O governo diz que os radares são utilizados meramente como instrumentos de arrecadatório, né, para levantar o orçamento através das multas. O senhor concorda com essa afirmação? Qual a importância? E aí uma visão técnica, né? Se realmente os radares têm um efeito não só de autuar, né, o condutor que está cometendo uma infração, de punir quem comete uma infração, mas se também, na sua visão, ele tem um perfil educativo, por exemplo. Então, os radares, eles acabam sendo punitivos.
Né? Mas nós temos que levar em consideração, tecnicamente, né, a obrigação do técnico, enquanto técnico, engenheiro que faz o projeto, o estudo técnico para a implantação de um radar, ele também visualiza ali possibilidades de riscos de acidentes. Né? E, infelizmente, os nossos condutores, não vamos generalizar, mas uma grande maioria, eles são infratores. Eles excedem velocidade e cometem outras infrações. Então, é um meio de você educar punindo. É uma educação punitiva, né? Sim. Eu acho que o ideal seria campanhas educativas de trânsito. Esse seria, eu acho, o caminho para nós melhorarmos o desempenho dos nossos condutores. Né? Então, eu acho que seria a melhor maneira. Mas né? uma coisa não exclui a outra, né? Não exclui a outra, exatamente. Campanhas devem ser feitas, mas... Não concordo que seja arrecadatório apenas, né? Porque no momento que a gente traz essa palavra arrecadatório, nos traz dúvidas também quanto aos procedimentos de instalações desses radares, né? E aí, nesse momento, também o governo está trazendo também a dúvida para a própria administração federal. Sim. Porque quem instala os radares, quem é o responsável, é o órgão federal. Agora, professor, eu fiquei pensando na sua fala de que os pontos são estudados. Geralmente, esses estudos levam em consideração pontos de risco ou pontos que frequentemente aconteciam acidentes, por exemplo. Exatamente. São esses critérios? São. Entre alguns pontos que tem, os principais são a geração de acidentes, né? Se existe um histórico de acidentes naquele trecho que está sendo estudado, velocidades excedidas naquele trecho, né? Se são vias urbanas, se existem passagens de pedestre, ou seja, são esses 3, 4 pontos, principalmente, que são avaliados no estudo. É isso que vai determinar a inserção ou não de um radar. Bom, nos estudos que o senhor tem conhecimento ao longo da sua trajetória acadêmica, a não existência, ou por exemplo, isso que eu falo não existência porque às vezes a gente até confunde às vezes o que é um radar ou o que é um outro tipo de equipamento que possa estar instalado na rodovia, até mesmo um poste pode confundir, né? E a gente, obviamente, tirar o pé, nem deveria ter colocado, mas no caso, reduzir a velocidade, né? Tentando enxergar se aquilo é ou não, porque a gente sabe que às vezes a sinalização pode, com o tempo, cair, às vezes leva tempo para manutenção, infelizmente a gente vive uma crise econômica. Tudo isso vai acabar se refletindo na manutenção das estradas. Então, nesse sentido, não existir o radar ou ele não estar em funcionamento, não existir, não há nada ali, não há um poste que possa indicar que existe alguma coisa na estrada. O condutor segue livre. E um radar que esteja desligado. Essas situações nos levam a ter números realmente diferentes numa estrada que tem radar, que tem a fiscalização eletrônica, no número de acidentes e no número de vítimas fatais, porque às vezes os acidentes acontecem, mas a letalidade daquela estrada, né, o perigo daquela estrada pode ser maior ainda sem existir um poste como radar ou ele estando ali não funcionando. Sim. Embora a pesquisa do primeiro mês com os radares suspensos, a Polícia Rodoviária Federal trouxe dados que reduziram os acidentes com feridos fatais, né? Inclusive informaram que houve uma redução de quase 60% nas multas também, nos feriadões. Embora apresente esses dados, anteriormente a isso, a própria Polícia Rodoviária Federal nos trazia estatísticas diferentes. Né? Por exemplo, de 2009 a 2018, houve redução de quase 60% nos acidentes. Em 2018, nós tivemos em torno de 10.400 acidentes que a Polícia Rodoviária considera que eram velocidades incompatíveis. Então, estaria aí dentro da questão do radar. Dessas 10.000, em torno de 1.000 mortes tivemos e 6, 7 mil feridos, né? O problema de não termos o radar, o condutor que ele imprime maior velocidade, incrementa a velocidade, ele está possibilitando um maior risco de um acidente mais violento. Sim. Né? Um acidente a 70, 80 km por hora, ele vai ter um efeito, mas o condutor a 120, 140, a 170, como foi flagrado em alguns casos, né, em algumas reportagens, a violência do acidente é muito maior. Então, isso incrementa um percentual de possibilidade de vítimas fatais muito grande. Há uns 3 meses atrás, nós tivemos um caso, por exemplo, de um radar que ele não estava ativo na 386, lá próximo entre Carazinho e Segredo, próximo a uma ponte, inclusive, aonde, como estava tirando foto,
e não estava multando, estava apenas dando flash de foto, um condutor parou o veículo e um caminhão colidiu atrás. Ou seja, então essa insegurança de estar ativo o radar ou não estar... Pois é. Pode gerar risco, incrementa risco sim. Sim. Né? Então, hoje, nem todos estão claros ainda, por exemplo, que o radar fixo não tem suspenso, né? Não está suspenso. Sim. Então, isso pode gerar sim acidentes, né? Incrementa o risco de acidentes. Eu falei da presença do poste, mas até mesmo a gente sabe que tem placas na rodovia que indicam que a rodovia tem fiscalização eletrônica, mas não significa que aquela placa está indicando o radar. Exatamente. Né? E o ideal, se for para que a gente tire o pé, que seja assim. Eu fico pensando agora como exemplo, né? O senhor tem um estudo, né, sobre essa área e pode nos trazer que tipo de... Qual país, na verdade, né? Ou até mesmo que tipo de lei de trânsito, como exemplo, a gente tem. Não só a qualidade das estradas, a gente tem que levar em consideração isso também, né? Porque todo mundo costuma comparar. Você já ouviu aí em casa, mas na Alemanha as autobahns são outros tipos de estradas bem diferentes do que a gente encontra hoje no Brasil. E estou falando das melhores estradas que a gente tem. Ainda estão distantes das autobahns. Que tipo de lei de trânsito e tipo de estrutura hoje o senhor indica como um exemplo ao Brasil a seguir? Em termos de países, né, nós temos nos tops, né, de países com acidentes com índices de morte muito pequeno, nós temos países como Noruega, Holanda, né? Mas aí poderíamos dizer, são países com população bem inferior, né, ao Brasil, por exemplo. Então temos o Japão. O Japão, um país populoso, sim, e está entre os top 20, né, de menos mortes em acidentes de trânsito. Como esses países investem? Educação de trânsito na escola. Sim. Então, isso é um trabalho que não começou hoje, né? Ele vem de anos e está refletindo hoje para eles isso aí. Então, o Brasil precisa urgentemente, né? Nós já temos alguns programas, algumas escolas que investem na educação no trânsito, educação ambiental. Tem países que já colocam no seu tripé de segurança no trânsito que a engenharia está no topo, mas ela está alicerciada por a educação no trânsito na escola, né? Sim. E mais, claro, a fundamentação legal, né? Que é importante, as leis, a policiamento. E coloco também que o meio ambiente também está junto nesse contexto, né? Porque no momento que você ocasiona um acidente, você tem, em alguns casos, derramamentos de óleo, de combustíveis que são contaminantes, ou seja, o meio ambiente também está nesse contexto como um todo. E esses países investem em educação. Então, o Brasil, para nós mudarmos esses índices, né, nós precisamos investir em educação no trânsito, né? E para os adultos que já passaram a fase de escola, quem sabe as campanhas educacionais, né? Outro dia, conversando com outro professor, ele, poxa, por que de repente a polícia de repente lá faz lá a aferição que ele excedeu a velocidade, para ele lá na frente e faz uma conversa. Se ele reincidir, bom, é outro parâmetro. Sim. Mas dar a oportunidade de uma educação, né, direta, ao vivo ali, poderia ser uma alternativa, né? Eu ia resumir a nossa conversa apostando no tripé, que seria educação, né, legislação, né, com fiscalização, né, juntos, andando associadas, e o senhor disse muito bem, engenharia, estrutura, para que a gente possa ter estradas melhores, né, para receber o nosso movimento, os nossos motoristas. Mas vão apostar também, agora não num tripé, incluir o meio ambiente junto, para que a gente possa ter segurança. Estou lembrando aqui, só para você ter uma ideia, acidentes acontecem na zona sul do estado, né, próximos, por exemplo, à Lagoa dos Patos, a gente tem uma fauna e flora muito forte ali, né, a natureza se faz presente junto à rodovia, e aí tiveram que buscar alternativas também para isso. Isso também pode causar. Exatamente. O ser humano colocando a estrada no meio do meio ambiente, não pensando nisso, pode gerar outros problemas. Então dá para a gente resumir assim, esses 4 pilares. Exatamente, podemos sim. Com certeza a gente vai ter uma situação bem melhor mais aí para frente. Um trânsito mais seguro, paz no trânsito é o que a gente quer. Eu quero agradecer a presença do professor Fabiano da Silva Jorge, engenheiro civil e também professor. Seja sempre bem-vindo, professor. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição quando precisarmos para conversarmos aí sobre algum assunto polêmico. Seja sempre bem-vindo, até um próximo encontro. Muito obrigado, até.